Uma antiga provocação regional diz que o que Niterói tem de mais bonito é a vista para o Rio de Janeiro. É realmente possível que nenhum lugar veja o Rio mais belo, mas quem olha para Niterói também tem muito o que admirar. A fundação da cidade, que é uma das mais antigas do país, teria ocorrido há 450 anos e é atribuída a Araribóia, o líder tupi que se aliou aos portugueses para expulsar os franceses e tamoios desse território ainda no século XVI. A estátua imponente do cacique, que foi inaugurada em 1973, recebe as pessoas que chegam das barcas vindas do Rio de Janeiro. Conhecida como a Cidade Sorriso, Niterói fica a 15 quilômetros da cidade maravilhosa. Possui quase 500 mil habitantes e é famosa pela qualidade de vida de seus moradores. O patrimônio histórico, seus restaurantes, bares, teatros, museus e uma das maiores universidades públicas da América Latina atrai milhares de pessoas todos os dias. E tem também as praias. Algumas nem sempre estão em boas condições de banho por causa da poluição da Baía de Guanabara, mas do outro lado da cidade, há praias balneáveis com pessoas acolhedoras, um jeitinho indisfarçável de interior e paisagens que atraem não só os turistas, mas também os interesses econômicos de construtoras imobiliárias. Foi por causa delas, aliás, que Niterói deixou de ter 4 praias na região oceânica e passou a ter 5. Em 1979, a praia de Itaipu foi dividida por 2 paredes de pedra para que a nova praia pudesse ser fabricada. Como isso aconteceu? Como a praia é uma formação geológica de milhares de anos, é dividida à força para que uma praia ao lado apareça. Quais são os efeitos disso? Quais foram os interesses? Quem se beneficiou? O que se destruiu para poder construir em termos de patrimônios privados? Quem foram as pessoas que ganharam essa praia nova? E quem são aquelas que, da praia ao lado, resistem aos efeitos destruidores das diferenças forçadas? Como surge, como nasce, como brota, como se constrói não apenas uma praia ao lado, mas uma praia diferente em quase tudo da praia original? Para contar essa história, vamos olhar primeiro para o Rio de Janeiro. Até porque a vista é realmente muito bonita. As praias se tornaram um dos maiores patrimônios do Rio de Janeiro, mas nem sempre foi assim. No século XIX, quando a cidade ao lado de Niterói era a capital da Jovem República, os bairros mais ocupados eram Catete, Glória, Botafogo, Rio Comprido, São Cristóvão e seus arredores. As coisas começaram a mudar em 1903, com o início de uma reforma urbana polêmica promovida pelo então prefeito Francisco Pereira Passos. A ideia era modernizar a cidade e substituir os cortiços e moradias populares por avenidas largas e edifícios imponentes. As pessoas começaram a se deslocar para áreas menos populosas, como a Zona Norte e agora a famosa Zona Sul. Mas a melhoria do acesso à região, que tem hoje um dos metros quadrados mais caros do Brasil, não é anterior ao início do século XX. A abertura de túneis e ruas, a instalação dos bondes elétricos, o rápido povoamento e a valorização das praias substituíram as antigas chácaras por prédios que hoje disputam qualquer pedacinho do chão. E o melhor exemplo disso é Copacabana. O bairro mais famoso do Brasil, que começou a ganhar forma há coisa de 100 anos. A primeira grande obra do bairro só foi concluída em 1923. Construído a pedido do presidente Pitácio Pessoa, o Copacabana Palace foi desde então várias vezes eleito o melhor hotel da América do Sul. A região cresceu ainda mais a partir de 1946, quando a prefeitura autorizou a construção de prédios de até 13 andares. Ao longo dos anos seguintes, em apartamentos conjugados ou coberturas, com milhares de janelas se entreolhando, Copacabana se tornou o maior símbolo da cultura praiana do Rio. A principal marca da carioquice aburguesada vendida no exterior, como promessa de festa, bebida e diversão ilimitada para os turistas. Na década de 1970, a sua fama atravessou a Baía de Guanabara.
lotes residenciais começaram a ser vendidos com a promessa de morar não em Copacabana, mas em frente a Copacabana. Era um súdito da princesinha do mar que estava por nascer em território fluminense. A maioria das praias da região oceânica de Niterói tem nomes indígenas. Piratininga, por exemplo, é um termo tupi que significa secagem de peixe. Itacoatiara significa pedra pintada. Itaipu, pedra que canta. São nomes muito antigos, ligados à tradição de Araribóia. O caso da praia de Cambuinhas é diferente. Os niteroienses só passaram a falar esse nome a partir de 1958, e foi por causa de um naufrágio. O vapor Cambuinhas se tornou conhecido pela primeira vez em dezembro de 1944, por uma situação envolvendo batatas. O que ficou conhecido como o escandaloso caso do Cambuinhas ocorreu quando o navio levou 28 dias para transportar toneladas do produto do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro. Na época, a batata estava tão cara que era vendida até no mercado paralelo, e com menos mercadoria em circulação, maior o preço. Só naquele ano já tinham apodrecido mais de 800 mil quilos de batatas só em portos e navios. O Cambuinhas também foi lembrado em 1946 por buscar no Egito o corpo exumado de José Francisco Fraga, primeiro militar brasileiro morto pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Depois foi notícia em 1953 pela adesão de sua tripulação à greve dos marítimos. Mas o navio ficou famoso mesmo no dia que chegou seu fim. O caso ocorreu em 29 de maio de 1958, uma quinta-feira, quando ventos fortes o arrastaram para a praia de Itaipu, de onde nunca mais saiu. O navio estava sendo rebocado após apresentar problemas, mas ao entrar na Baía de Guanabara, ventos fortes o desprenderam e ele ficou à deriva até encalhar na praia de Itaipu. Seu casco de aço exigiu uma longa operação de resgate, até porque outro barco encalhou tentando puxá-lo. No dia 2 de junho, a empresa já o dava por perdido. Um mês depois do encalhamento, ele já estava soterrado por 7 metros de areia. Como último recurso, apelaram para o desmanche, mas algumas partes ainda são visíveis quando a maré está baixa. Placas indicam o local e os riscos de se ferir nos destroços, mas como eles passam a maior parte do tempo submersos, tem sempre alguém se machucando quando entra na água. Alega-se que o naufrágio do Cambuinhas deu origem ao futuro bairro. A estrada aberta para o trânsito dos automóveis da equipe de resgate teria criado um novo acesso. Como a praia de Itaipu era extensa, passou-se a usar o nome Cambuinhas para indicar a região em que ficavam os restos do antigo vapor. Não tardou também para que se falasse em Praia de Cambuinhas, ainda vista como uma parte quase deserta da praia de Itaipu. Na época, o local era ocupado apenas por algumas famílias de pescadores. Com navio ou sem navio, Itaipu era uma praia só. E ainda que tudo tenha acontecido em 1958, foi apenas a partir de 1970 que a região passou a ser vista com maior interesse pela especulação imobiliária. Existia um bom motivo para a atenção dos empresários. Uma pessoa que quisesse viajar de Niterói para o Rio de Janeiro de carro tinha que dirigir mais de 100 km para contornar a Baía de Guanabara ou pegar uma balsa para atravessar o veículo até a Praça 15. Para resolver esse problema, ainda no século XIX, foi proposta ao imperador Dom Pedro II a construção de um túnel submerso que passaria por baixo da Baía de Guanabara, mas os custos eram muito altos. A ideia de uma ponte foi se confirmando no começo do século XX. Ainda que a Marinha do Brasil tivesse medo que ela se tornasse uma rede para caçar aviões, foi essa a proposta que venceu. A obra começou em janeiro de 1969 e terminou 4 anos depois. Com cerca de 14 quilômetros de extensão, a Ponte Rio-Niterói foi uma obra decisiva para a nossa história. A estrutura de concreto, que hoje transporta mais de 150 mil pessoas todos os dias, tornou viável morar nas cidades ao lado. A ponte foi concluída quando a ditadura militar completava uma década. Seu nome oficial, que ainda não foi substituído, é Ponte Presidente Costa e Silva, uma homenagem ao ditador que assinou o Ato Institucional número 5, o AI-5, um decreto de suspensão de garantias políticas que deu início à fase mais persecutória, antidemocrática e covarde do regime. Quem governava o país era a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, partido dos militares responsáveis pelo golpe de Estado.
Em março de 1974, o presidente Emílio Garrastazu Médici, ao lado do ministro dos Transportes, o coronel Mário Andreasa, desfilou com o Rolls-Royce presidencial para a inauguração da via suspensa. Um ano antes do início da ditadura militar, o economista José Isaac Pérez deu início à construção de seu patrimônio atualmente estimado em R$1 bilhão. O empresário liberal, que se formou na universidade pública, fundou a Veplan Residência em 1963. O edifício Duque de Resende, na Rua do Resende, quase esquina com André Cavalcante, na Lapa, foi a primeira venda da empresa. Não demorou para que a Veplan se especializasse em imóveis de luxo e em shopping centers, segmento que ajudou a criar. Hoje a Veplan se chama Multiplan e é responsável pelo Barra Shopping, no Rio de Janeiro, BH Shopping, em Minas Gerais, Parque Shopping Canoas, no Rio Grande do Sul, Parque Shopping Maceió, em Alagoas e muitos outros pelo país. Foi esse o principal modelo de negócios que construiu a fortuna do empresário. José Isaac Pérez se manteve muito ativo nos círculos empresariais ao longo desses anos, mas não deixou de participar da vida política. Talvez por ter engordado sua conta durante os governos militares, se tornou um fiel defensor da ditadura. Em uma de suas manifestações a respeito, dada em entrevista ao canal Comunità Italiana, foi categórico sobre o que pensa. Em 1964, eu era estudante ainda e eu participei da Revolução em 64, porque a minha faculdade foi a única que apoiou os militares na intervenção. Qual era a faculdade? Nacional de Economia. Chamava-se Universidade do Brasil. Era Aqui no Rio de Janeiro, não? Não, ela é uma universidade federal. Não causou surpresa quando foi revelado que José Isaac Pérez era um dos empresários do grupo de WhatsApp que incitava o ex-presidente Jair Bolsonaro a dar um golpe de Estado caso a democracia vencesse nas eleições de 2022. Pois Lula venceu, o grupelho foi descoberto, Pérez se tornou alvo de mandato do STF, sua imagem foi muito desgastada, mas o processo não foi adiante. O ministro Alexandre de Moraes mandou arquivar porque a apuração carecia de elementos indiciários mínimos. Era esse o súdito dos militares que, com seus sócios, estava pronto para investir na região oceânica na década de 1970. Com o fim das obras da ponte, estimava-se que 200 mil pessoas se mudariam para Niterói, algumas delas com muito dinheiro. Em 73, um ano antes da inauguração, a Veplan passou a controlar as áreas do loteamento Cidade Balneária de Itaipu. Litígios em torno do terreno impediram a plena execução do projeto aprovado em 1976, mas os trabalhos estavam começando. O nome Cambuinhas não foi a escolha inicial. Em maio de 1978, em anúncio de página inteira do jornal O Globo, a Veplan dizia que Enseada de Itaipu seria o que eles chamaram de primeira comunidade planejada do Brasil. Para explicar o projeto, a empresa foi buscar referências na Europa e nos Estados Unidos. O que viria a ser Cambuinhas foi comparado, por exemplo, a Port-Grimaud, uma cidade planejada localizada no sudoeste da França. Ela foi fabricada na década de 60 para modificar os pântanos da Baía de Saint-Tropez. A maioria dos moradores possui seu próprio barco e a cidade é conhecida como a Veneza da Provença. Outro exemplo usado pelos marqueteiros foi o Fort Lauderdale, na Flórida. A cidade possui 265 quilômetros de vias navegáveis e é chamada de a Veneza da América. Com mais de 50 mil iates registrados e 100 marinas, Fort Lauderdale também é famosa por ser a capital mundial do iatismo. A ideia era que os futuros moradores de Cambuinhas também tivessem uma Veneza para chamar de sua. Mas primeiro a Veplan precisaria corrigir um problema: o trabalho original da natureza. Naquela época, entrava muita quantidade de peixe, porque levava 2, 3 anos a tainha, cria muita tainha, muito robalo, muito parati, é os peixes de mais porção, e acará. Mas aí passou da Veplan, passou para a Veplan, né? Passou para a Veplan. Eles com interesse de fazer um canal, aí, de lá daqueles 2 prédios grandes que tem, ou 3, não é? Para sair na Barra da Lagoa, foi aonde fez essa barra permanente que se usa aí. Está muito bem, a barra permanente está boa, mas escangalhou tudo. Poucos moradores viviam na região oceânica até a década de 1970. Perto das praias, a maioria das famílias era de pescadores tradicionais, que praticavam pesca de arrasto, um modo de viver transmitido ao longo de gerações.
A Veplan não queria que esses trabalhadores e essas trabalhadoras fossem vizinhos dos futuros moradores de sua rica comunidade planejada. Além disso, a empresa precisava dos terrenos. Alguns receberam dinheiro como indenização, outros foram ressarcidos com casas em regiões mais distantes e, segundo relatos, quem não quis negociar foi levado a sair de forma menos republicana. A denúncia do Sr. Hildo de Melo Ribeiro, um dos mais antigos moradores da região, ajuda a imaginar o que pode ter acontecido. Não é considerado pescador profissional. Esse aí não quiseram criar o caso, achar que não saía. Eu tenho uma fotografia que eu posso mostrar a qualquer hora, se vocês quiserem. As máquinas empurrando a terra para cima da casa. A casa já está a metade soterrada. Caso de incêndio está aqui. O pescador que chamava-se João Mendonça, o apelido dele era Tinga. Ainda existe, ainda está por aí. Meteram fogo na casa dele, como foi, meteram na minha também aqui, para queimar meus documentos. Mas não queimaram, não. 50% O projeto escolhido foi assinado pelo arquiteto Harry James Cole e a proposta da Veneza Fluminense era ambiciosa. Raimundo de Paula Soares, um dos diretores da Veplan, a explicou de forma detalhada no Jornal do Brasil de 5 de dezembro de 1976. O material retirado do fundo da lagoa seria destinado a aterros e à construção de 28 ilhas artificiais. O leito passaria de 60 centímetros para 2 metros de profundidade para permitir o trânsito de até 700 barcos. O entra e sai seria garantido por um canal de ligação entre o mar e a lagoa permanentemente aberto, protegido por pedras, que não deixariam a água estagnada e bloqueariam a passagem de um lado para o outro. As ilhas artificiais não foram adiante, mas o canal foi aberto em 1979. Os moradores da praia ao lado desde então o chamam de Canal da Vergonha. A ligação da lagoa de Itaipu com o mar tinha seu ritmo próprio. Quando as águas ficavam muito tempo paradas, a prefeitura enviava máquinas para remover parte da barra e estimular a troca com o mar. Os pescadores também manipulavam a abertura para facilitar o trânsito de peixes. Nada disso, porém, afetava o sistema lagunar. O meio ambiente só foi duramente golpeado com as intervenções da engenharia. A de maior impacto até então tinha sido a do canal do Camboatá, aberto em 1946 para que as lagoas de Itaipu e Piratininga partilhassem suas águas, e assim melhorassem o escoamento em caso de enchentes. No ano seguinte, o canal já estava tão coberto de mato que nenhum barco conseguia passar. Com a abertura do Canal da Vergonha, foram instalados 2 guia-correntes, essas muralhas de pedra que orientam o fluxo da correnteza e que avançam em direção ao mar. Pedregulhos fizeram com que as trocas de água que eram ocasionais se tornassem permanentes, e isso alterou toda a dinâmica da vida na lagoa. Em dezembro de 1983, o especialista Sérgio Marcolini explicava a situação. As lagoas de Itaipu e Piratininga funcionavam como lagoas de transbordamento. Eventualmente, por causa das chuvas e das marés, as barras se rompiam, tanto em Itaipu, onde foi feito o canal, como em Piratininga. Era assim que as águas se renovavam nas 2 lagoas que, não custa lembrar, eram independentes até 1946, pelo menos. Com a construção do canal do Camboatá, a troca de águas forçou um novo equilíbrio. Como a lagoa de Piratininga era mais alta que a de Itaipu, parte de suas águas passou a escoar e sua profundidade diminuiu. Mas, segundo Sérgio, a situação piorou mesmo com a construção do Canal da Vergonha, pois as lagoas tiveram seus níveis estabilizados a nível do mar. São muitos os efeitos provocados pela abertura do canal. As águas ficaram mais salgadas, a orla foi reduzida com os aterros, aumentou a mortandade de peixes, os camarões se tornaram raros, o despejo regular de esgoto atingiu níveis alarmantes, o oxigênio da água diminuiu e proliferaram algas e cianobactérias. Do ponto de vista humano, as tragédias também são difíceis de calcular. Como a correnteza por vezes ficava muito forte, algumas pessoas, principalmente turistas, chegaram a morrer afogados tentando atravessar o canal. Os moradores de Itaipu pediram uma ponte à prefeitura, mas isso seria o oposto do que a Veplan queria. Desde então, máquinas e tratores são adornos frequentes na paisagem, sobretudo quando são exigidas ações pontuais para que as lagoas não sucumbam de vez. A vida dos pescadores piorou ainda mais. Além do camarão, a tainha e o robalo se tornaram muito mais raros. É óbvio que não faltou quem defendesse o canal até com supostos argumentos ecológicos, mas a única façanha realmente incontestável que o Canal da Vergonha produziu foi a separação forçosa entre Cambuinhas e Itaipu, que deixou de ser uma praia só e foi obrigada a conviver com o vizinho endinheirado da praia ao lado.
A praia ao lado já nasceu bem diferente de Itaipu. O Canal da Vergonha, construído longe do ponto do naufrágio do navio, deu a Cambuinhas mais ou menos 2.000 metros de areia, deixando Itaipu com menos de 700. Cambuinhas se tornou um bairro residencial de classe média alta que lembra um condomínio privado. E talvez seja mesmo, já que a associação de moradores funciona como um grande síndico do bairro. A Soprecam, Sociedade Pró Preservação Urbanística e Ecológica de Cambuinhas, fundada em 1988, é mantida com a contribuição mensal dos moradores. Eles possuem uma central de monitoramento com câmeras 24 horas. Também cuidam do paisagismo, das praças, dos canteiros, da iluminação, da limpeza das ruas e divulgam regras de comportamento para os moradores e visitantes. Itaipu também é um bairro residencial, mas nem de longe ocupado só por gente rica. Há pequenos comércios, a orla é repleta de restaurantes e pelas manhãs, na areia da praia, os pescadores vendem os peixes recém-saídos do mar. Há muita música, projetos sociais, agitação, pessoas e movimento. A praia costuma ficar cheia porque várias linhas de ônibus levam ao local. Já na praia ao lado, ônibus não entram. Também não há comércio próximo à praia de Cambuinhas, a não ser pelos quiosques chiques que adornam o calçadão. A praia limpa, silenciosa e conservada valoriza os imóveis, o que faz dos visitantes uma preocupação permanente, uma ameaça a ser controlada. Já na praia ao lado há muito estímulo à presença das pessoas, esperadas não só para comprar os peixes na areia ou tomar cerveja nos restaurantes, mas também para visitar a feira que acontece todos os sábados pela manhã, as missas e quermesses da paróquia São Sebastião de Itaipu, construída em 1716, ou conhecer o acervo do Museu de Arqueologia de Itaipu, sediado no antigo recolhimento de Santa Teresa, fundado em 1764. As associações e movimentos sociais defendem a memória da pesca artesanal, a cultura indígena, as tradições locais e, sobretudo, o meio ambiente. Na praia ao lado, a Soprecam defende os interesses de seus associados. São muitas as diferenças fabricadas. As constantes intervenções, aos poucos e sem constrangimento, foram criando um espaço separado por ruas, pedras e títulos de propriedade. Um lugar é pulsante de história. Sua praia alimenta seus moradores há 8.000 anos. É onde comunidades do período neolítico enterravam seus mortos, praticavam seus rituais, viviam seus dramas e seus amores. É o lugar por onde Darwin caminhou, onde se come peixe frito, se ouve música, se fala alto e se desfruta de um tipo de democracia que os cariocas costumam reconhecer em suas praias. Na praia ao lado não é assim. São dois mundos com cheiros, com gostos, com cores e pessoas diferentes. E não são apenas 3 metros de areia ladeados por 2 muralhas de pedra que impedem o trânsito e a coexistência prática entre os moradores de Itaipu e Cambuinhas. O canal é a expressão visível da necessidade vergonhosa de passar por cima de tudo para garantir o privilégio de poucos. É uma cicatriz na paisagem, uma ferida permanentemente aberta, um exemplo grotesco de como um governo autoritário e seus amigos empresários conseguem destruir até a democracia das praias que a gente faz de conta que existe, tanto em Niterói como na cidade ao lado. Quando os índios dominavam essa nação, já existiam os niteroenses queimando o boldo lá em cima do costão. Desde os tempos mais primórdios, quando os índios dominavam essa nação, já existiam os niteroenses queimando o boldo lá em cima do costão. Meu Deus do céu. Presta atenção que agora vai em código. Nunca comi joelho, eu como
italiano, tá ligado? A família anda junto nesse plano. Fumaça em Itaquá, Dura em Piratininga. Passo pelo Cafubá, paro pra tomar uma pinga. Local de Pendotiba, vizinho de Titiota. No meio das indiazinhas é que cresce a e com tanto nome de índio, nego viajou aí. Tem um índio de camelo andando em Caraí. Zé Mário, tênis, rife, a bolota e o Gudan. Coisas que só existem em Nikit, Amsterdã. Quem para em São Francisco gosta de figuração. Hoje de tardinha tá no Plaza, de manhã tá no Costão. Niteroense, terra de Araribóia. Ficou tanto tempo nas barcas, perdeu até as calças.